Revelado, a incrível história da independência do Brasil, ausente dos livros. Em 1822, o Brasil testemunhou um marco histórico inegável, o movimento pela independência, que catalisou a união e a determinação de todo um povo em busca da liberdade. Naquela época, a política fervilhava com debate sobre o futuro da nação, e os anseios por autonomia ecoavam por todas as camadas da sociedade brasileira. O emblemático episódio ocorreu num dia ensolarado às margens do Riacho Ipiranga, quando Dom Pedro proclamou a independência, desencadeando um fervoroso clamor pela liberdade que ressoou por todo o território brasileiro. Contudo, essa conquista não veio sem lutas e desafios. Após o histórico grito, teve início uma árdua batalha pela consolidação da soberania nacional, uma saga que se estendeu por anos e exigiu coragem, sacrifícios e determinação. Essa luta pela independência do Brasil não foi apenas uma questão de confronto militar, mas também um processo de transformação cultural e social, que forjou no coração do povo brasileiro um espírito de resistência e resiliência. O Brasil emergiu desse período de turbulência como uma nação mais forte e consciente de seus direitos e deveres. O legado da independência do Brasil transcendeu os limites temporais, deixando um impacto duradouro na identidade nacional. O Brasil, como o pássaro que finalmente se liberta da gaiola, alçou voo em direção ao seu destino, levando consigo uma história de superação, inspiração e orgulho nacional. Vamos lá então. Imagina só, o Brasil inteirinho todo agitado com galera indo às ruas, gritando por mudanças, enquanto o mundo todo olhava para a gente, tipo, o que vai acontecer agora? Era como se cada evento fosse uma peça de um quebra-cabeça gigante e supercomplexo, onde tudo dentro e fora do país ia se encaixando e moldando o nosso destino. Desde os primeiros protestos até as revoltas nas ruas, era uma confusão boa de gritaria e ideias se chocando para ver quem levava a melhor. E no meio disso tudo, o Brasil era tipo o astro principal de um filme de ação, com outros países de olho na gente, querendo ver o que ia acontecer. Era muita diplomacia, alianças mudando o tempo todo e um jogo de poder internacional que deixava tudo mais emocionante do que um episódio de série de suspense. Nesse bolo todo, a história do Brasil foi se moldando, gritando por liberdade e independência como um super-herói em sua jornada épica. Foi tipo uma saga cheia de desafios, com muita coragem e determinação, onde a gente não desistiu dos nossos ideais mesmo com tantos obstáculos no caminho. E a independência, meu amigo, virou mais do que só um acontecimento histórico, virou um símbolo de perseverança e orgulho nacional. Em 1808 começou com um baita furacão chamado Napoleão Bonaparte, que estava deixando a Europa de pernas pro ar com suas confusões. Enquanto isso, lá em Portugal, a família real teve uma ideia maluca, resolveram deixar o país e vir para o Brasil em busca de segurança. Imagina só, a realeza pegando a estrada e vindo parar aqui nas nossas terras tropicais. Essa chegada deles não foi só uma mudança, não. Foi tipo uma avalanche de novidades que veio junto com eles. Trazendo na bagagem toda a pompa e elegância da realeza, eles trouxeram também um monte de coisas legais da Europa, como ideias novas, costumes diferentes e até tecnologias que a gente nem sonhava. De repente, o Rio de Janeiro virou a capital do Império Português, e a cidade ficou toda animada com a chegada dessa galera chique. Palácios foram construídos, ruas foram arrumadas e até a imprensa ganhou um empurrãozinho com a Real Biblioteca. A família real também trouxe muitas mudanças importantes para o Brasil. O comércio ficou mais livre, a cultura e a ciência começaram a florescer, e até a jeito de governar o país mudou bastante. Então, essa história da família real chegando em 1808 não foi só um evento qualquer. Foi tipo o início de uma nova era para nós, com um montão de mudanças que foram moldando a história do Brasil que a gente conhece hoje em dia. Gente, essa história é tão maneira que parece que estamos dentro de um filme de aventura. Então, pega a pipoca e vem comigo nessa viagem no tempo até 1808. Dom João VI, o chefão de Portugal na época, resolveu fazer um negócio super esperto. Com uma ajudinha da Inglaterra, ele fez algo que fez o Brasil todo ficar de queixo caído, abriu os portos brasileiros de uma vez só. Foi tipo uma revolução total. Isso acabou com aquele trato antigo, o tal pacto colonial, que era meio, aqui pode, ali não pode, entre Portugal e suas colônias, incluindo o Brasil. Foi como se todas as correntes que nos prendiam tivessem sido quebradas de uma vez só. Os portos do Brasil começaram a receber navios de todo lugar, cheios de coisas legais pra gente. Parecia até que as cidades ganharam vida nova, com todo mundo fazendo negócios, trocando ideias e o dinheiro circulando para lá e para cá feito um peão. A elite agrária do Brasil percebeu que tinha um poder enorme nas mãos.
Com os portos abertos, o comércio bombando e a Inglaterra dando aquele apoio, eles começaram a pensar: ei, será que a gente precisa mesmo de Portugal para tudo? Foi como se uma lâmpada gigante se acendesse na cabeça deles. Começaram a ver que podiam andar com as próprias pernas, fazer as próprias regras, sem ficar dependendo tanto de Portugal. E isso, meu amigo, foi só o comecinho de uma jornada incrível rumo à independência. Então, imagina só a cena: portos abertos, comércio bombando e uma elite cheia de vontade de trilhar o próprio caminho. Foi uma sacada de mestre que abriu as portas para uma nova era na história do Brasil. Até 1822, quando tudo estava pegando fogo. Dom Pedro I, o cara que estava comandando o Brasil na época, estava com a cabeça a mil, cheio de preocupações e problemas para resolver. Mas aí, num daqueles momentos que mudam tudo, ele toma uma decisão corajosa. No dia 7 de setembro, às margens do rio Ipiranga, ele reúne toda a sua coragem e grita para todo mundo ouvir: independência ou morte. E olha, isso não foi só papo furado, não. Foi o resultado de um monte de brigas políticas, discussões e debates que estavam rolando fazia tempo. Dom Pedro I estava determinado a acabar com a dependência do Brasil em relação a Portugal, e ali, naquela hora incrível, ele mostrou toda a bravura que o Brasil precisava. Imagina só o cenário: o sol se pondo, o rio Ipiranga calminho, e lá está Dom Pedro I, com sua roupa de general e coroa na cabeça, proclamando a independência do Brasil. Foi como se o país desse um salto gigante em direção ao seu próprio futuro, deixando para trás os tempos de ser controlado e indo em busca da liberdade. E aquele grito, independência ou morte, não foi só um barulho qualquer. Foi um grito que ecoou por todo o Brasil, inspirando todo mundo a lutar pelos seus sonhos e construir um país melhor. Foi um momento que ficou marcado na história do Brasil para sempre, como um símbolo de coragem e amor pela pátria. Depois desse momento emocionante, a gente se tornou oficialmente independente, mas ainda tinha um rei no trono, o Dom Pedro I. Só que agora ele era o nosso próprio rei, meio que mandando no pedaço por aqui. Só que calma lá, nem todo mundo estava pulando de alegria igual na festa de aniversário. Muita gente, especialmente aqueles que sempre ficaram meio de lado, continuavam na mesma, sem muitos direitos e sem voz ativa na sociedade. Foi como se a independência fosse uma festa maneira, mas alguns convidados não estivessem curtindo tanto assim. Tinha gente que nem estava se sentindo livre de verdade. Foi aí que todo mundo percebeu que a caminhada rumo à igualdade e justiça era bem mais longa do que a gente imaginava. A independência foi só o comecinho de uma jornada mais difícil, que precisava da união de todo mundo para garantir que cada brasileiro tivesse os mesmos direitos e chances. Então, chegou a hora de arregaçar as mangas e começar a trabalhar para construir um Brasil onde todos tivessem seu lugar ao sol. Foi um desafio daqueles, mas a vontade de fazer a diferença e criar um país mais justo estava bem forte no coração de cada brasileiro. O resumo da independência do Brasil, proclamada em 1822 por Dom Pedro I, não foi apenas um evento isolado, mas sim um desdobramento complexo e multifacetado de uma série de acontecimentos históricos, políticos, sociais e econômicos. Este processo de independência reflete não apenas a insatisfação com o domínio colonial português, mas também a influência de ideias iluministas e liberais que permeavam o cenário intelectual da época. Uma das principais motivações para a independência do Brasil foi o desejo de autonomia política e econômica por parte das elites brasileiras, que se sentiam marginalizadas e exploradas pelo sistema colonial. A imposição de medidas econômicas e políticas por parte de Portugal, como o Pacto Colonial e os altos impostos, gerou crescente insatisfação entre os colonos, que buscavam maior controle sobre seus próprios destinos. Além disso, o contexto internacional desempenhou um papel significativo na independência do Brasil. As guerras napoleônicas na Europa enfraqueceram o controle português sobre suas colônias, permitindo um ambiente propício para movimentos de independência em várias partes do mundo, incluindo a América Latina. O enfraquecimento da autoridade portuguesa no Brasil durante a ocupação francesa de Portugal e a subsequente transferência da Corte Real para o Rio de Janeiro também contribuíram para a aceleração do processo de independência. No entanto, a independência não foi um evento pacífico e unânime. Houve divergências entre diferentes grupos sociais e regionais em relação ao melhor curso de ação a ser tomado. Enquanto algumas elites apoiavam a independência como uma forma de preservar seus próprios interesses e ampliar sua influência política, outros segmentos da população, como os escravos, os povos indígenas e os pobres urbanos e rurais, muitas vezes não viam seus interesses representados nos debates sobre independência.
Após a proclamação da independência em 1822, o Brasil enfrentou desafios significativos na consolidação de sua nova identidade nacional e na construção de instituições políticas e sociais estáveis. A luta pelo reconhecimento internacional, a abolição gradual da escravidão, a consolidação da unidade territorial e a formação de um sistema político representativo foram apenas alguns dos desafios enfrentados pelo país nas décadas seguintes. Em suma, a independência do Brasil foi um processo complexo e multifacetado, que refletiu as aspirações, conflitos e desafios de uma sociedade em transição. Embora tenha representado um marco na história do país, a independência também trouxe consigo uma série de desafios e contradições que moldaram o curso futuro da nação brasileira. Encerramos mais um capítulo desse reino encantando, chamado Brasil. Até logo!